Olá, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um episódio de Central Westworld, em que eu comento episódios da terceira temporada do Westworld. Antes de começar a comentar o terceiro episódio dessa temporada, The Absence of Field, eu peço desculpas por ter me referido a Charlotte Hale, a personagem vivida pela Tessa Thompson, pelo nome da atriz, Tessa. Eu tenho esse problema quando eu não me envolvo muito com o personagem, eu acabo misturando o nome do ator com o personagem. Essa pequena dislexia, mas enfim, deu para entender, não tirei nada de contexto. E ela, inclusive, é o personagem central desse episódio, que não foi um episódio incrível, mas é um episódio importante. Né? Muitas coisas são mais mostradas do que propriamente algumas coisas aconteceram de fato, né? Principalmente se a gente compara com os dois primeiros episódios. Eles ainda estão colocando as peças do tabuleiro, não começou a temporada de fato, né? Eles ainda estão descrevendo o que vai acontecer, para mim é muito claro isso. Eu não compro a ideia que o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, que são os criadores da série, falaram que essa temporada vai ser mais linear e menos intrincada. Eu acho que mais uma vez eles estão colocando peças de um quebra-cabeça na nossa frente para a gente ver esse quebra-cabeça sendo montado mais adiante. Depois eu falo um pouco como é que eu estou enxergando isso. Mas o Absence of Field é muito importante, usando inclusive a própria Charlotte Hale como seu principal personagem. A gente acompanha desde antes dela morrer, no final da segunda temporada, quando a primeira cena desse episódio é exatamente ela gravando uma mensagem para o seu filho Nathan. E ela depois morre, né? Ela é assassinada pela Dolores, que está num corpo clone da própria Charlotte. A Dolores assume o papel da Charlotte, consegue sair de Westworld levando 5 pérolas, né, que são essas bolinhas com as consciências dos anfitriões, como a série se refere aos robôs. E a gente já viu que ela conseguiu manter-se como acionista da Delos e está brigando ali para conseguir fazer que a Delos continue produzindo anfitriões, mesmo depois da merda ter rolado no final da segunda temporada, né? Quando os robôs se rebelam e matam os humanos, fazendo com que as ações da Delos caiam. Né? Entre outras coisas, a própria Delos está pensando em mudar de ramo, mas a Charlotte consegue convencer, ou pelo menos está tentando convencer a empresa a continuar fabricando robôs, parte do plano da Dolores, né, que está por trás da Charlotte, de conseguir se reproduzir, né, a sua espécie conseguir novos corpos, inclusive para ela colocar as pérolas que ela trouxe de Westworld, e também fazer a tal da revolução, que até então a gente acha que seja os robôs destruírem os humanos. Né? A diferença é que, pela primeira vez, a Dolores, como eu comentei nos outros programas, conhece um humano que não é um dos bilionários frequentadores dos parques temáticos, pessoas sórdidas e sem caráter, quando ela conhece o personagem vivido pelo Aaron Paul, o Caleb. A gente também vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. A gente não, desculpa o jeito de falar, mas sou eu que estou falando, eu estou falando a gente, porque afinal de contas vocês estão prestando atenção a partir daí. Então a gente começa a ver esse terceiro episódio justamente com essa cena da Charlotte, e aos poucos a gente vai vendo a relação da Charlotte com a Dolores. Né? É a cena em que a gente vê uma cena que já tinha sido mostrada nos trailers anteriores, a Charlotte olhando no espelho e se perguntando sobre quem é ela. E aí eu já tinha comentado aqui a possibilidade de talvez a Dolores ter trazido, né, ela provavelmente deve ter trazido o pai dela, Peter Abernathy, e ter colocado o Peter como no papel da Charlotte, né, vivendo no corpo da Charlotte. Principalmente pela relação emotiva dos dois. Né? A Dolores poderia ter isso com o Ted, só que ainda está suspenso em relação ao que o próprio Ted... o que aconteceu com o Ted, né? Teoricamente ele morreu, o próprio ator não disse que se vai aparecer ou não, que já na temporada, o que já deixa as coisas meio suspeitas, mas o Ted parece ser a primeira opção.
E aí, eu acho que justamente por isso, né, pelo fato do Westworld sempre fazer a gente pensar um pouquinho mais além do que parece ser o mais óbvio, eu acho que não é o Ted. Como eu também tenho achado que não é o Peter Abernathy, o pai da Dolores. Justamente a partir desse episódio. Durante o episódio a gente vê a Charlotte aos poucos se ferir. Ela começa a se cutucar, começa a arrancar a pele, seguindo um determinado padrão, né, umas linhas, uns círculos, que dá a entender que ela não está, ela fala isso inclusive, né, que ela não está se sentindo bem, que ela não está no lugar certo, que poderia, né, ela volta aí, fica vendo essa gravação que aparece no começo do episódio várias vezes, poderia levar a crer que a própria Charlotte original poderia estar voltando e disputando aí a consciência com quem está no lugar, no corpo da Charlotte hoje. Mas uma teoria muito boa que apareceu, duas teorias ótimas, né? Tem uma terceira que não é propriamente tão boa, mas também instiga bastante. A primeira delas é que talvez, principalmente corroborado pelo que aconteceu nesse terceiro episódio, a Dolores fala com a Charlotte que você me pertence, e há alguns diálogos nessa mesma cena em que elas falam como é que eu gostaria de ser como você, eu sou como você, e a princípio parece que é só uma coisa de relação de consciência artificial num corpo estranho, mas alguns indícios que são colocados nas cenas, e aí assim, a Charlotte é negra, a Dolores é branca, e a Dolores está de vestido preto e a Charlotte está de vestido branco. As duas dormem de conchinha com essas roupas, reforçando a ideia do próprio Yin Yang. Alguns objetos de decoração nesse quarto que elas estão também reforçam essa coisa de uma imagem dupla. E aí alguém cogitou a possibilidade de que talvez a Charlotte esteja sendo habitada pelo Wyatt. Para quem não lembra, o Wyatt era um personagem, o vilão da primeira temporada, a gente não sabia direito quem era o Wyatt, e tinha esse personagem que era um bandido que no fim das contas matava um monte de gente, né, e teria destruído aí a primeira safra de Westworld, a primeira safra de robôs. E no final da primeira temporada a gente descobre que esse Wyatt é a própria Dolores, né? Uma personalidade perversa da Dolores que se coloca para fora e mata geral, inclusive no final da primeira temporada, né? Aquela cena maravilhosa que termina com a morte do Ford, o personagem vivido pelo Anthony Hopkins, que pelo jeito não deve voltar nessa temporada, mas, né, se tratando de Westworld, tudo é possível. O Wyatt então seria a Dolores, conseguiu separar as duas personalidades e colocar uma delas no corpo da Charlotte, o que tornaria, tem uma certa graça nessa teoria, mas não é uma teoria engenhosa, mas não é convincente o suficiente. Antes de falar das outras teorias, eu também queria comentar que nesse episódio a gente vê a continuação da cena em que a Dolores encontra o Caleb, né? A Dolores está mal, o Caleb consegue colocar ela numa ambulância. A ambulância não identifica os sinais de vida dela porque ela é um robô. E nesse futuro que eles vivem, antes de começar, antes da própria ambulância sair, eles precisam identificar quem é a pessoa e qual é o problema a partir dos sinais de vida. E isso dá esse problema e eles não conseguem sair. Nisso aparece uns policiais que confrontam o próprio Aaron Paul, mas não são policiais à paisana, e o próprio Aaron Paul se faz de policial à paisana para conseguir convencer, porque viu que aqueles caras, na verdade, eram usuários do Rico, que é o aplicativo de crimes que existe nesse mundo, né? Estão fingindo ser policiais para conseguir assaltar a ambulância. Tem uma reviravolta, claro, né? E eles conseguem escapar, só que a Dolores sai e fala para o Caleb que ele está foragido, que é bom ele pensar em outro nome, e logo em seguida ele vê nesse mesmo aplicativo
que ele se tornou um foragido, porque as pessoas sabem que ele ajudou nessa reviravolta que aconteceu na cena da ambulância. Logo depois a gente vê a Dolores reencontra com o Caleb, né, mais pro meio do episódio, e a gente descobre que ela sabe do futuro do Caleb, e segundo o Roboão, que é o tal do computador que controla todos os destinos desse mundo em que o Caleb habita, que eu não estou convencido que é um mundo de verdade, que teoricamente é um mundo que acontece do lado de fora dos parques temáticos, não só de Westworld, mas dos outros mundos temáticos que a Delos é dona. Eu acho que isso é um outro mundo temático virtual igualmente, assim, a tal da simulação dentro de uma simulação que eles já comentaram em episódios passados. E o fato é que o Roboão conseguiu prever o futuro do Caleb, e o futuro do Caleb é que ele se suicida num pier, pouco tempo depois do tempo em que ele encontra com a Dolores. E a Dolores abre o jogo para ele, mostra isso para ele, ele fica abalado, óbvio, mas ela apresenta aí uma segunda opção, que é que ele venha trabalhar com ela, para fazer a tal da revolução, que a gente ainda não sabe o que é. E aí entra a segunda possível personalidade que poderia estar habitando o corpo da Charlotte, que é o próprio Caleb. E tá aí uma primeira engrenagem do quebra-cabeças que pode estar sendo desvendada. Mesmo que não seja o Caleb, a gente já começa a cogitar a possibilidade de que talvez o mundo em que o Caleb e a Dolores estão armando a revolução não seja o mesmo mundo em que a Dolores e a Charlotte estão tentando dar continuidade não o mesmo mundo, não acontece ao mesmo tempo. É o mesmo mundo, mas não acontece. Essas duas coisas aparentemente não acontecem ao mesmo tempo. A gente acha que a gente está vendo as coisas que a gente está vendo aconteceram 3 meses após a revolução dos robôs, que acabou no fracasso da Delos. Mas isso também está em aberto. A gente descobre também, e tem também uma terceira possibilidade de habitante do corpo da Charlotte, que é o próprio William, que depois vira o Man in Black. Como se a Dolores pudesse ter roubado a pérola do William jovem. A gente viu na primeira temporada que ela era apaixonada pelo William, era o par romântico dela em Westworld. E tem esse vilão, vivido pelo Ed Harris, que é conhecido como Man in Black, que a gente descobre no final da temporada que é o próprio William velho que vira o Man in Black. Então existe essa possibilidade da Dolores ter roubado a pérola do William, ainda jovem, daí ter toda essa relação mais emotiva. Eu acho também uma possibilidade menor, mas é uma possibilidade boa. A gente vê também a Dolores, quando conta para o Caleb que sabe que ele vai morrer, a gente aos poucos vai tendo a impressão de que a gente está vivendo num mundo copiado, que talvez haja uma cópia desse mundo em que a Dolores habita. Então, além dessas duas cenas talvez acontecerem em tempos diferentes, como já é conhecido em Westworld, talvez elas aconteçam em realidades diferentes, mas irmãs, realidades próximas umas às outras, realidades espelhadas uma das outras. Não duvido nada. Isso sem contar o que está acontecendo nos parques. A gente não viu nada da Maeve nesse episódio e vai ter esse momento. Eu acredito inclusive que o tal do duelo entre a Maeve e a Dolores não é a última coisa que a gente vai ver na temporada, nem a própria personalidade de quem habita o corpo da Charlotte. Eu acho que esses dois grandes finales estão sendo colocados pra gente agora como uma forma, não, a temporada vai para esse lado. E eu acredito que não. Isso aí é só teaser do começo da temporada. Eu acredito que lá, talvez no quarto, quinto
sexto episódio a gente descubra essas coisas que estão sendo apresentadas por enquanto como os grandes enigmas dessa temporada. E aí a gente também sabe que a Delos fica sabendo que tem alguém comprando as ações por baixo dos panos. Alguém chamado Serac, primeiro trilionário do mundo e alguém que pagou muito para não deixar seus rastros em canto nenhum. Um sujeito que a gente viu interpretado pelo Vicente Cassel conversando com a Maeve no segundo episódio, que aparece também nesse episódio conversando com a Charlotte, né? A gente descobre também num determinado ponto do episódio que a Delos descobre que tem um espião infiltrado na empresa e logo depois a gente descobre que esse espião é a própria Charlotte, que está fazendo isso a mando do Serac. O Serac, de novo, né, e eu acho que cada vez isso está ficando mais claro, é a personalidade do Roboão. O que a gente não sabe é se ele realmente existiu, se ele foi uma pessoa de fato, um robô de fato, um ser humano de fato, ou se ele foi uma personalidade criada para parecer que ele realmente existiu. Se a gente pensa na possibilidade tanto dos universos espelhados quanto das timelines paralelas e mostradas de formas aleatórias para a gente, talvez a própria existência do Serac seja colocada em risco. Né? O que eu acho que é mais provável é que o Roboão, que seria a inteligência artificial dessa nova simulação, que não é um mundo de verdade, ele criou esse personagem chamado Serac, que é quem vai comprar a Delos, para conseguir, inclusive, criar um corpo para ele. Tudo indica que está indo para esse lado. Mas, né, se tratando de Westworld, tudo é possível, né? Não dá pra gente cravar que, beleza, dá pra entender para onde eles estão indo, porque não dá ainda. A gente ainda tá com as primeiras cores de uma tela, sabe? A gente viu a tela em branco no primeiro episódio, eles estão jogando as tintas ainda. A gente tem mais informações do que propriamente história, né? A gente vê tanto essa questão dúbia da Charlotte de não saber quem está habitando o corpo dela, a relação dela com o próprio filho. Tem a cena que a gente vê um cara tentando seduzir o filho e ela vai lá e mata o cara, né? Uma cena bem forte. Ela descobrindo a própria atração pelo filho, né? Como mãe, que é uma coisa que por ser outra pessoa habitando o corpo da Charlotte a princípio parece estranho. E a gente está vendo aos poucos essa história sendo contada de forma nem só não linear, mas pontual. Né? Não tem uma espinha dorsal ainda, e nem digo começo, meio e fim, mas uma coisa que você sabe assim, o que a gente está acompanhando é a Dolores puxando essa revolução. Né? Mas a gente não sabe o que é, a gente tem algumas pistas, tem algumas ideias, mas tudo ainda está em aberto. Eles ainda estão tocando algumas notas e a gente não sabe direito qual é a melodia. Mas está sendo bom, né? Eu curti o episódio. Não curti tanto quanto os dois primeiros, mas foi um bom episódio, como eu falei, um episódio importante. Vamos ver agora o que eles prometem para esse domingo. É isso. Até semana que vem.